Imaculada. Eu sou Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Sexta-feira. Chegamos à sexta-feira, o último dia útil dessa semana. Estava começando o carnaval. O carnaval é um tempo em que as pessoas ofendem demais a Jesus. É um tempo muito triste na história da igreja, em que a sagrada face de Jesus é ultrajada. Faça reparação, repare o coração de Jesus. Se você puder hoje, participe da Santa Missa. Em estado de graça, comungue, receba Jesus na Eucaristia e ofereça essa comunhão e essa missa em reparação às ofensas e os ultrajes que Jesus vai sofrer nesse carnaval, e reze pela conversão dos pecadores. A quaresma começa na quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas, mas já hoje, faça uma penitência. Hoje, sexta-feira, é dia de penitência, dia de jejum. Sexta-feira, o católico não come carne. Então, faça hoje uma penitência, se possível, um jejum, oferecendo em reparação a Jesus pelas ofensas, pelos ultrajes que ele vai sofrer nesse carnaval. O coração de Jesus, que é o amor, não é amado pelos homens. Como dizia São Francisco de Assis, o amor não é amado. Que no seu coração, nessa sexta-feira, Jesus encontre amor. Que no seu coração Jesus encontre consolação por todas as ofensas que ele vai ser ultrajado nesses dias de carnaval. Vamos amar, reparar o coração de Jesus e vamos rezar pela conversão dos pecadores, oferecendo penitências pela conversão dos pecadores. E nessa quarta-feira de cinzas, começando a quaresma, a sua penitência quaresmal, ofereça nessa intenção também, pela conversão do Brasil e do mundo. Pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes que tanto precisam de conversão, pelo nosso povo brasileiro que tanto precisa de conversão, e pelo mundo inteiro. Peça a Jesus, nessa quaresma, a conversão dos pecadores e ofereça nessa intenção a sua penitência. Vamos ao Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículos de 34 até o primeiro versículo do capítulo 9. Então, Marcos 8, versículo 34, até o Marcos 9, versículo 1. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. E dizia-lhes: em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Palavra da salvação, glória a vós. Aqui há alguns que não experimentarão a morte antes de virem chegar o reino de Deus com poder. E quem são esses que estavam ali, que ouviram essa palavra de Jesus e que não experimentaram a morte? Gente, a morte na Bíblia é um inferno. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Na verdade, desses que estavam ali, que experimentaram a morte, dentre os apóstolos, a princípio, seria apenas Judas, porque traiu a Jesus, se suicidou, morreu em pecado mortal. Isso pode nos levar a inferir que ele esteja no inferno. É claro, a igreja não diz quem está no inferno, a igreja diz quem está no céu. A igreja canoniza os santos e diz: essa pessoa está na glória de Deus, está nos céus.
A igreja não diz quem está no inferno. Mas, infelizmente, da maneira que Judas morreu, enforcando-se, suicidando-se, em estado de pecado mortal, desesperando da misericórdia de Deus, isso pode fazer com que a gente possa inferir que ele tenha se perdido. Então, na verdade, dos 12 apóstolos, 11 deles viveram esse versículo 1 do capítulo 9. Em verdade vos digo que aqui se acham alguns que não experimentarão a morte, enquanto não virem o reino de Deus com poder. Eles não experimentaram a morte, apesar de terem morrido morte de martírio, com exceção de São João Evangelista. Todos os outros foram mártires, morreram a morte de derramamento de sangue. E mesmo São João Evangelista, não tendo sido mártir, viveu uma vida de martírio. Quando ele escreve, por exemplo, o Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos, preso. Então todos eles passaram pela cruz. E aí que está o sentido desse evangelho. Se você não quer experimentar a morte, aceite a cruz. Porque a cruz é um remédio que pode nos dar a vida eterna. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a vida por amor de mim do evangelho irá salvá-la. Quem perder a vida irá salvá-la. Foi o que aconteceu com Pedro, com Tiago. Foi o que aconteceu com Mateus, com Tomé. Perderam a vida por amor ao evangelho e então encontraram a vida. É morrendo que se vive para a vida eterna, vai dizer São Francisco de Assis. A cruz é o remédio amargo do nosso pecado, mas a cruz é a porta estreita que leva aos céus. Marcos 8,34. Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me rumo ao alto da montanha. Siga-me rumo à ressurreição, à ascensão, à vida eterna. Eu falava ontem sobre o caminho do céu, que é o caminho da cruz, e hoje mais uma vez o Evangelho traz essa mensagem. O caminho do céu é o caminho da cruz. Não queira entender o porquê. Quando o sofrimento te visitar, não pergunte por que, meu Deus, eu estou passando por esse sofrimento. Lembre-se sempre que é um para quê, é para a tua salvação. Quando a cruz te visitar, quando a dor te visitar, lembre-se disso. Deus está me salvando por meio dessa cruz. O sofrimento não é um fim em si mesmo, mas o sofrimento é um caminho. O sofrimento, a cruz é um caminho rumo à vida eterna, rumo ao alto da montanha. Queridos, essa metáfora da montanha é muito clara. Deus sempre se revelou aos seus escolhidos no alto da montanha. Falou a Moisés no alto da montanha. Se revelou a Elias, o profeta Elias, no alto da montanha. Se transfigurou no Monte Tabor, no alto da montanha. Viveu o seu Getsemane no alto da montanha. Sempre no alto da montanha. A crucifixão de Jesus se deu no Monte Gólgota, no alto da montanha. O encontro com Deus, a teofania, a revelação de Deus é sempre no alto da montanha. Quando Jesus fez o seu maior sermão, a sua maior pregação, que ocupa 3 capítulos do Evangelho de Mateus, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, que é o sermão da montanha. Quando Jesus dá os seus maiores mandamentos, os seus maiores ensinamentos, a sua doutrina condensada é no sermão da montanha, no alto da montanha. Deus dá a Moisés as tábuas da lei no alto da montanha. Então, por que que Deus escolheu o alto da montanha para se revelar? Por que Deus escolheu o alto da montanha para ser o lugar do encontro com Ele? Por que nós temos que subir a montanha? Para nos encontrarmos com Deus. E aí está a metáfora do sofrimento. Subir a montanha não é fácil. Subir a montanha é difícil. Subir a montanha é desgastante. Requer exercício das pernas, do abdômen, das costas. É cansativo. Subir a montanha é dificílimo. E às vezes a montanha é tão íngreme que a gente tem que literalmente escalar a montanha. Às vezes alguém que já subiu antes de nós joga cordas, a gente temos que subir por cordas. Às vezes a subida da montanha tem que subir pelas pedras, se agarrando nas pedras. É a metáfora da cruz. É difícil subir a montanha, mas vale a pena. A vista lá em cima, no alto da montanha, é linda. Porque a vista no alto da montanha é o rosto de Deus. Vale a pena. Quando o sofrimento te visitar, lembre-se, é a dificuldade da subida do alto da montanha
Mas se eu estou passando por essa cruz, bendito seja Deus, porque eu estou subindo. Estou indo para o alto da montanha. Vale a pena. É como uma criança que está com uma infecção, uma bactéria, e o médico diz, ó, tem que tomar bezetacil. E aí vai lá para tomar o bezetacil, o pai segura a criança, o médico vem com aquela injeção, a criança se assusta, não quer de jeito nenhum, se debate para não tomar a injeção de bezetacil. E o pai segura a criança com força, trava as perninhas da criança, abaixa a roupa da criança e o médico vai com aquela injeção, injeta aquele medicamento no glúteo da criança. E aquilo dói, quando o bezetacil entra, dói, a criança sente muita dor. E a criança olha para o pai e fala, mas por que meu pai está fazendo isso? Por que meu pai está me segurando para tomar essa injeção tão dolorida? Por quê? Acontece que se ele não toma aquele bezetacil, tão dolorido, tão difícil, se o pai não segura ele para tomar aquele bezetacil, a bactéria vai se avançando, vai avançando, aquilo vai se tornar uma sepsemia, uma infecção generalizada, ela vai ser internada na unidade de tratamento intensivo, e se não for combatida a bactéria vai avançar de tal forma que a criança vai morrer. Na verdade, aquele bezetacil tão dolorido é um remédio necessário para salvar a criança. Da mesma forma é a cruz. Quando você passar para a cruz, não pergunte por quê, pergunte para quê. Lembre-se, Deus está te salvando pela cruz. É o bezetacil amargo, mas que está te salvando da morte mãe eterna. Estamos doentes, estamos com uma bactéria chamada pecado. Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é o inferno. Estamos com essa bactéria. Permita que Jesus, o médico dos médicos, nos cure como ele entender necessário. E quando o bezetacil vier, aguenta firme. Vai passar. A cruz passa. A cruz é um caminho, não é um fim. A cruz vai passar. E o que vai ficar é o alto da montanha. Vamos juntos escalar até o topo da montanha. Vale a pena. Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.